Olá, sejam bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins. Eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Estas três redes sociais, estes três canais, dedicam-se maioritariamente ao estudo e à divulgação da cartomância nas suas diferentes vertentes, com tarologia, com tarô, com Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano, com cartas de jogar tradicionais, a cartomância tradicional, com cartas Keeper, com baralho espanhol, com veras síbilas, com oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim e pela Carla Wallace, entre muitos outros oráculos. Hoje vimos para a habitual previsão mensal para o mês de agosto de 2025. Vou socorrer-me de um tarô, um mini tarô, um tarô que tem palavras-chave, os significados invertidos e também os símbolos do zodíaco, mais para me orientar na leitura, porque as letras estão um bocadinho pequeninas, eu sou capaz de não conseguir vê-las, mas isso não vai impedir de eu fazer a leitura porque conheço as cartas todas. Vou também tirar cartas de força com o oráculo da Empate Soul Roots and Wings, raízes e asas, tirar uma carta de força e tirar também umas cartas de força, 3 cartas de força com o Money Moves Oracle Deck, para questões que têm mais a ver com a carreira e com as finanças, e também tirarei 3 cartas para o amor, para a parte relacional, com o Victorian Romance Oracle, o Victorian Romance Oracle. E tirarei também 3 runas de força com o Ancient Wisdom Runes Deck no final da leitura. Porquê 3? Porque eu vou tirar uma carta para os primeiros 10 dias, os segundos 10 dias e os últimos 11 dias do mês de agosto. Vou fazer com o tarô tirar 3 cartas, mas com as cartas de força tirarei apenas uma carta para cada período de 10 dias e os últimos 11 dias do mês. Vou então baralhar as cartas todas, os arcanos maiores com os arcanos menores, vou baralhar tudo. Vou baralhar bem porque este tarô estava por ordem. Eu gosto de baralhar ao vivo para vocês poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Aqui é tudo ao vivo e a cores. Relembro que estas leituras são leituras intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só naquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido, lancem no universo, deixem correr para a luz, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. Se sois novos aqui no canal e estas leituras ressoarem convosco, contemplem a ideia de subscrever o canal, de ativar o sininho das notificações para saberem sempre quando temos vídeos novos na plataforma. E se são recorrentes aqui no canal, a minha gratidão imensa por estarem aqui mais uma vez comigo. É um prazer estar aqui a fazer estas leituras para vocês. Ok. Baralhar um pouco mais para ter a certeza que está bem baralhado. Vamos ver o que nos reservam as cartas para o mês de agosto de 2025. No mês de agosto vamos ter uma lua cheia em Aquário e uma lua nova em Virgem. Portanto, as questões de saúde vão estar na berlinda, as questões da comunidade, dos grupos, também vão estar na berlinda. E vamos ver o que nos reservam as energias com as cartas para o mês de agosto de 2025. Eu penso que já estão baralhadas as cartas,
Vou fazer um corte. Fazer um corte. Vou fazer um leque e vou tirar cartas. Ok. Vou chegar um pouco para aqui para poder ter espaço para vos mostrar as cartas. Ok. Ok, vamos começar a leitura. Temos as energias razoavelmente equilibradas, embora haja uma predominância de copas e ouros. Portanto, questões que dizem respeito ao elemento água e ao elemento terra, situações mais a nível emocional e a nível sentimental e situações de caráter físico e material. Vamos começar a leitura. Para os primeiros 10 dias do mês de agosto saiu-nos a carta do 2 de ouros, a carta do 7 de ouros, que parece que nos anda a perseguir, este arcano parece que nos anda a perseguir, e saiu a carta do 3 de espadas. Bom, uma predominância para estes primeiros dias de elemento terra, como eu referi, situações que vão focar a parte material da vida, as questões que dizem respeito ao dinheiro, às finanças, ao trabalho, também o que diz respeito aos recursos que nós temos disponíveis para fazermos avançar os nossos objetivos e as nossas ideias. A carta do 2 de ouros assinala-nos para este princípio de mês uma necessidade de adaptação e de equilíbrio, portanto estaremos a equilibrar várias situações de vida, eventualmente situações de vida que dizem respeito às finanças e também ao trabalho, eventualmente equilibrar essas situações de vida com a família, com os amigos. Tem que haver jogo de cintura, tem que haver um certo malabarismo para lidar com as situações no princípio do mês. É uma mudança das circunstâncias de vida. É uma carta que nos remete para o humor, para encararmos as situações de vida de uma forma bem humorada. É uma das cartas do tarot que nos fala de humor. E também teremos muita capacidade argumentativa, portanto, para argumentar e defender os nossos pontos de vista com equilíbrio, com harmonia. A carta do 7 de ouros fala-nos de planeamento, fala-nos de paciência, paciência para vermos o desabrochar dos nossos esforços. Já começam a dar frutos esses nossos esforços, esses malabarismos que fazemos no princípio do mês, na sequência desses primeiros 10 dias, nós vamos começar a ver frutos do nosso trabalho. É uma carta de perseverança, de diligências, porque temos que ser diligentes quando sai esta carta no sentido de nutrirmos, cuidarmos, fazermos com todo o cuidado, fazermos com que as nossas ideias evoluam e de facto as nossas ações e os nossos objetivos que temos entre mãos, os objetivos que temos entre mãos, têm que ser cuidados, têm que ser alimentados para poderem frutificar. É uma carta de reflexão, de ponderação. Vamos ver se os nossos esforços estão a dar de facto resultado, se eles estão a dar bom fruto.
e podemos fazer ajustes nas situações de vida para que elas vão no sentido daquilo que queremos. É uma carta que revela a capacidade de reflexão e de planeamento. Fala-nos da necessidade, porque há necessidade de acalentar estes projetos, de os nutrir, de os cuidar para que não esmoreçam, para que não se perca a motivação para levar mesmo a bom porto todas as nossas ideias e todos os nossos objetivos. E também é uma carta que nos relembra desses mesmos esforços e, portanto, por nos relembrar e por nos fazer entender e ter consciência daquilo que fizemos, podermos ajustar as agulhas para irmos no sentido mais daquilo que desejamos e daquilo que queremos. O final destes primeiros 10 dias de agosto vem com verdades um bocadinho duras, com o 3 de espadas, que não é uma carta muito fácil, é uma carta desafiadora. Basta só olhar para ela, 3 espadas a trespassarem o coração, fala-nos que há aqui muitas preocupações e eventualmente dificuldades que nos trazem preocupações mentais. Há aqui uma dor, um sofrimento, uma verdade amarga com a qual nós temos que lidar neste princípio de mês. E fala-nos de traições, esta carta fala-nos de traições, mas não têm que ser traições ao nível do casal. Estas traições são mais o nós sentirmos traídos pela vida. Nós estamos de facto com as cartas do 2 de ouros e do 7 de ouros a fazermos um esforço para atingirmos os nossos objetivos e há aqui qualquer coisa, há aqui qualquer verdade dolorosa que surge e que nos parte o coração e pode nos fazer ter preocupações em excesso com as situações de vida. Portanto, temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, disciplinar os nossos pensamentos para não estarmos sempre a remoer nessa dor e nesse sofrimento que eventualmente não é uma coisa ilusória, mas que está muito na nossa mente. É o elemento ar, está muito na nossa mente. E portanto temos que nos libertar um pouco desse esforço, dessa dor, desse sofrimento para podermos avançar melhor na persecução do mês. Para os segundos 10 dias saiu-nos a carta do 8 de copas, saiu-nos outro 8, o 8 de paus, muito benéfica esta carta, e saiu-nos o 7 de copas. Estes segundos 10 dias são mais emocionais, têm mais a ver com as circunstâncias de vida sentimentais e emocionais, porque saíram-nos maioritariamente copas nesta parte, nesta linha. O 8 de copas fala-nos em fazermos uma decisão e avançarmos com confiança para a frente. É uma nova jornada no desconhecido que se apresenta à nossa frente e nós temos que agir. Nós, com o 8 de copas, atingimos um patamar de conforto, de uma zona confortável de vida, mas se queremos e se almejamos situações de vida ainda melhores do que essa, temos que agir e avançar para a frente com as nossas decisões com confiança. É uma mudança, é uma jornada, revela alguma instabilidade, porque esta carta está a ser esta personagem que vai para o desconhecido, está a ser iluminada pela lua e às vezes há uma perda do nosso centro, uma falta de centralização e de enraizamento que pode trazer alguma insatisfação. Pode-nos falar de separações de situações de vida ou de pessoas, pode haver aqui o afastar-nos de alguém, tanto pode ser a nível sentimental, amoroso, como pode ser a nível das amizades ou da família, poder ter que haver o afastamento em relação a alguém. E embora, como eu disse, nós tenhamos atingido um determinado patamar, nós almejamos algo melhor ainda para a nossa vida e temos que, com coragem, avançar para a frente e largar e deixar coisas para trás.
deixar o passado para trás. A carta do meio da linha para estes 10 segundos, 10 dias, é muito benéfica. É uma carta que nos continua a falar de tomarmos ação, principalmente colocarmos as nossas ideias em ação. A vida move-se para a frente, não se move para trás e, portanto, temos que avançar. Fala-nos de oportunidades, de várias oportunidades, nem é apenas de uma oportunidade. Nestes segundos, 10 dias, podem surgir várias oportunidades a vários níveis. Podem surgir oportunidades a nível relacional, mas também podem surgir oportunidades a nível profissional e a nível social. É uma carta de movimento, de rapidez, que as coisas se vão resolver com rapidez. Portanto, estas decisões que se tomam no início destes segundos, 10 dias, vão ter desenvolvimentos rápidos. É muita coragem também. Às vezes revela força excessiva, temos que ter cuidado para não exagerarmos nas atividades físicas demasiado radicais e demasiado esforçadas. Ter cuidado para não se agir repentinamente. E fala-nos de generosidade. É uma carta que nos fala de oportunidades e de generosidade. Podem surgir pessoas que nos vão auxiliar rapidamente a desenvolver os nossos planos e as nossas ideias. Para o final destes segundos 10 dias temos a carta do 7 de copas, uma carta que nos fala novamente, tal e qual como o 8 de paus, de muitas oportunidades. Encontra-se à nossa volta muitas oportunidades e é preciso dar um passo atrás para ganharmos perspectiva. Se o princípio destes segundos 10 dias exigia uma ação para a frente, mais para o final destes segundos 10 dias exige-se uma certa reflexão, uma certa ponderação sobre a nossa tomada de decisão e sobre o caminho que estamos a trilhar. Porque é uma carta que nos pode falar, de facto, de muitas oportunidades à nossa volta e de ilusões. Algumas dessas oportunidades são ilusórias. E temos que meditar um pouco, ponderar um pouco sobre as situações de vida para escolhermos a oportunidade e para escolhermos a situação de vida que mais nos convém, para avançarmos no sentido daquilo que mais nos convém. Pode haver uma perda de controle quando esta carta sai e, portanto, é necessário discernimento e é necessária ponderação para ganharmos perspectiva sobre tudo aquilo que está à nossa volta, sobre todas as oportunidades que se abriram em leque à nossa volta e agirmos com certeza daquilo que queremos e para onde avançamos. Porque esta carta pode falar de escapismo e de promessas não cumpridas. Portanto, temos que ter um pouco de cuidado com as decisões que vamos tomar nestes segundos 10 dias. Para o final do mês, para os últimos 11 dias do mês, saíram-nos dois arcanos maiores, a carta do ermita e a carta do julgamento. Carta do julgamento. O ermita fala-nos que nestes últimos dias do mês de agosto nós vamos estar um bocadinho mais reclusos, mais introspectivos, mais virados para nós próprios, mais dentro de uma força interior, sendo certo que sabemos que temos essa luz da força interior para avançarmos e continuarmos na persecução dos nossos objetivos. Nunca esquecer isso. Todas as respostas da vida, todas as respostas de vida, de propósito de vida, estão dentro de nós e, portanto, com esta carta nós temos a certeza que conseguiremos acessar a essas respostas que nos farão avançar. Há um certo isolamento, é certo, já preconizado também pela necessidade de meditação que o 7 de copas na última parte dos segundos 10 dias já nos apontava. Mas é a carta do ermita é uma carta de sabedoria, embora também de solidão, da verdade interior, de inspiração divina e de iluminação. Como vocês podem ver, o ermita tem a luz que ilumina o caminho à frente e, portanto, está dentro dele próprio toda a resposta necessária para se avançar.
E vamos avançar para um chamado com a carta do julgamento, para um chamado de missão, eventualmente um chamado de vocação, quando sai a carta do julgamento. Temos uma resposta ao chamado que cria novas oportunidades. Há aqui uma renovação, um renascimento, uma iluminação, um despertar. É uma carta de despertar espiritual, mas também de despertar para as realidades da vida concretas que nos pedem sempre para nós agirmos. É uma carta de propósito e de rejuvenescimento, porque vai haver aqui uma lufada de ar fresco com este chamado para avançarmos para a frente. Vai haver aqui uma lufada de ar fresco que nos vai fazer avançar com mais propriedade para aquilo que eventualmente desejamos de melhor na nossa vida. E o final do mês vem com a carta do 3 de ouros, que é uma carta de comunidade, que nos fala de trabalharmos em equipa. Fala-nos de cooperação, fala-nos de ganho, de trabalho em equipa, de criatividade, de realização, da influência de terceiros, eventualmente, que vão estar a auxiliar no avançar das situações de vida. E também nos fala de objetivos em comum, com outras pessoas, e também por isso do trabalho em equipa. É uma carta que revela o querer mostrar obra, e obra feita junta com outras pessoas, feita de forma conjunta com outras pessoas. E bom, com o tarot foram estas as energias para o mês de agosto de 2025. Vou agora deitar uma carta de força com o oráculo Roots and Wings deck da Empath Soul. Este oráculo está em inglês. Se eu não souber alguma palavra, eu vou socorrer-me do tradutor da internet para assegurar uma melhor tradução. Vou só beber aqui um pouco do meu café. E vou deitar uma carta de força com o Roots and Wings Oracle. Roots and Wings Oracle. Esta é a energia geral, vai ser a energia geral para o mês de agosto. Eu não vou tirar 3 cartas porque este Roots and Wings poderia dizer respeito à família, mas eu vou só tirar 3 cartas para a parte amorosa e 3 cartas para a parte financeira. Mas não, olha, a espiritualidade está-me a dizer para eu tirar também 3 cartas do Roots and Wings para a família, para a parte da área familiar. Vamos então tirar 3 cartas de força para os primeiros 10 dias, para os segundos 10 dias e para os terceiros 10 dias. Vamos começar pela família. Muito bem. Vou fazer um leque. Vou tirar cartas. Passo a passo. Sai-nos novamente a mesma carta. Ok. Muito bem. Para os primeiros 10 dias, em termos de situações familiares, passo a passo, sai-nos a carta passo a passo, que nos revela que, passo a passo, de forma estruturada, de forma calma, ponderada, nós conseguimos atingir os nossos objetivos no que à família diz respeito. Devemos respeitar o nosso próprio ritmo de passada e seguir o nosso ritmo natural para gradualmente atingirmos os nossos objetivos no que diz respeito à família, mas ir com calma, ir com ponderação, como as cartas do tarot também apontam, e passo a passo nós chegaremos à nossa meta. E mais uma carta que nos fala de metas, que nos fala de objetivos, também para a família, o leap, o salto.
o ultrapassar de obstáculos. Portanto, os segundos 10 dias do mês de agosto serão ótimos para ultrapassar obstáculos no que à família diz respeito. É um salto para a frente, é o ultrapassar de obstáculos ao longo do caminho. E, portanto, ao longo do caminho iremos conseguir dar estes saltos de avanço que nos fazem avançar de forma mais benéfica e com mais propriedade no que diz respeito aos assuntos da família. E uma carta muito benéfica e muito benfazeja para a parte familiar, que é a segurança. Sintam-se protegidos e estáveis, portanto, enraizados em segurança. Traga aquilo que a vida trouxer, a vida traga aquilo que trouxer, vocês sintam-se em segurança e estáveis e verdadeiramente enraizados no que diz respeito à família, eu peço desculpa pela redundância, no que diz respeito à família, sintam-se seguros, sintam-se salvos, porque há muita estabilidade e muita segurança e muito enraizamento para poderem lidar com todas as situações de vida familiar. Bom, com o Roots and Wings para a parte familiar foi o que obtivemos de energias para o mês de agosto de 2025. Vou agora tirar 3 cartas de força para os primeiros 10 dias, segundos 10 dias e terceiros 11 dias com o Money Moves Oracle Deck. Este oráculo é um oráculo que está mais vocacionado para a parte da carreira profissional e para a parte financeira. Portanto, vamos ver o que é que nos tem a dizer. Se eu não souber alguma palavra, irei socorrer-me do tradutor da internet para fazer a melhor tradução possível. Vamos então ver o que é que o Money Moves Oracle Deck nos tem para dizer em termos de carreira e finanças para o mês de agosto de 2025. Eu penso que já está baralhado, vou fazer um corte. Está muito calor aqui em Castelo Branco. Uma coisa horrível mesmo. Vamos ver. Sucesso. Independência. Bom, para os primeiros 10 dias do mês de agosto, e também como falou o tarot, na necessidade de haver, portanto, tomadas de decisão, os primeiros 10 dias vêm com a carta do sucesso. Há sucesso, aquele equilíbrio e aquele buscar de cuidar as nossas ideias e os nossos planos vai dar resultados, apesar de nos primeiros 10 dias haver aquele sentido de traição por parte da vida e de dor que eu falei com o 3 de espadas. Mas os primeiros 10 dias são de sucesso, são de vitória. Escolham a direção certa e ativamente ultrapassem as dificuldades que têm que ser ultrapassadas, porque vocês irão conseguir chegar ao vosso objetivo e àquilo que de facto desejam. Para os segundos 10 dias temos a carta da independência. Pede-se independência para estes segundos 10 dias. E não deixa de estar também de acordo com a carta do 8 de copas que nos pede para nós avançarmos no desconhecido, sairmos da nossa zona de conforto, sermos independentes, avançarmos, gerirmos o dinheiro por nós próprios, sermos independentes no que diz respeito às questões financeiras e às questões de recursos para fazermos o que queremos, sermos independentes e garantirmos segurança com as nossas tomadas de decisão, mas a partir de um lugar de independência, não de estarmos codependentes de ninguém. Para os últimos 11 dias do mês de agosto, saiu-nos a carta Closed Doors, portas fechadas. Bom, aqui não há, assim, à vista, nestes últimos 11 dias do mês,
muitas oportunidades, principalmente se está à procura de um novo emprego neste final de mês. Também não deixa de ser natural, porque o mês de agosto é um mês de férias, é um mês muito parado no nosso país e, portanto, não é um mês ideal para se procurar emprego. Mas eu aconselho a que quem esteja a procurar emprego, embora se apresente aqui no final do mês uma situação de portas fechadas, não deixem de continuar a enviar currículos e a tentar fazerem as vossas entrevistas de trabalho, porque isto é passageiro. Estas portas fechadas são passageiras, depois elas irão abrir-se. O que esta carta de facto simboliza é que nós, no final do mês de agosto, teremos que começar de novo, tudo de novo, teremos que começar tudo de novo. Também não deixa de ser verdade, não é? Estamos no final do mês e vamos começar um outro mês, vamos renovar as energias, vamos renovar as forças, vamos renovar os objetivos e as ideias e começar tudo de novo outra vez. E bom, com o Money Moves Oracle Deck foram as cartas de força para a área de vida, da carreira e das finanças. E agora venho com o Victorian Romance Oracle. Este tem algumas palavras que eu não domino. Se de facto me saírem, eu depois irei socorrer-me do tradutor. Este oráculo é um oráculo vocacionado para a parte amorosa, para o amor, principalmente de relações de casal, relações amorosas, relações de casal ou relações para pessoas que têm uma pessoa de interesse, uma pessoa amada. Ok? Não tanto para a busca de parceiro, não é, ou parceira, não é tanto um oráculo nesse sentido. É um oráculo para quem já tem uma relação efetiva ou quem tem uma pessoa amada, um ser de luz amado, como se costuma dizer por aí. Amado ou amada? Ok. Eu penso que já estão baralhados. Vou fazer um corte. Área amorosa, 3 cartas para os primeiros 10 dias, os segundos 10 dias e os terceiros 11 dias. Ok, muito bom. Um desabrochar para o início do mês de agosto, no que diz respeito aos relacionamentos. Vamos deixar desabrochar os relacionamentos e também vamos desabrochar nós próprios para os relacionamentos. Vamos abrir-nos para os relacionamentos, vamos abrir o nosso coração, voltar novamente a ter encontros amorosos para quem está à procura de um relacionamento, para quem está com uma pessoa amada de interesse, proporcionarem a possibilidade de haver encontros com essas pessoas e de também trabalharmos relações e relacionamentos mais maduros. Há a possibilidade neste princípio de mês de agosto de as relações amadurecerem e isso é muito favorável porque é um desabrochar dos relacionamentos. Para os segundos 10 dias temos inocência. Temos inocência. Inocente. Estou inocente. Estou inocente dentro do relacionamento e a inocência dentro do relacionamento. Uma certa falta de experiência no que diz respeito aos assuntos do amor, nestes segundos 10 dias, mas aqui para os relacionamentos que já são efetivos há uma pureza de intenções, há uma pureza e uma inocência na forma como lidamos com o outro e isso é muito benéfico. Um desejo imenso de agradar ao outro, mas também o desejo de ser agradado, quando esta carta da inocência sai. E para os últimos 11 dias do mês também temos uma carta muito bem fazeja, muito benéfica, que é a felicidade. Relações felizes, compatibilidade entre os pares e um sentimento de contentamento no que diz respeito aos relacionamentos. Portanto, do ponto de vista amoroso, as cartas são muito benéficas. O tarot já apontava, de facto, mudanças
e oportunidades com o 7 de copas e mudanças, saídas para uma vida mais proveitosa com o 8 de copas nos meados do mês de agosto. E para o princípio, para o meio e para o fim do mês de agosto, no que diz respeito aos assuntos do amor, as cartas são muito benéficas, muito positivas. E bom, foi isto com o Victorian Romance Oracle. Só fazer assim, para pôr aqui. Antes de deitar as runas de força, vou só beber o resto do meu café. Muito bem. Também 3 runas para os primeiros 10 dias, para os segundos 10 dias e para os terceiros 10 dias. Eu nestas tiragens mensais costumo trazer o Ancient Wisdom Runes Deck, que tem algumas palavras-chave nas cartas, mas eu vou-me socorrer da minha cábula das runas, que tenho ali em papel, e depois irei dizer o que as runas significam através da minha cábula. Mas também irei ler a descrição que as cartas contêm. Vamos então tirar 3 runas de força para todas as pessoas que se sintonizarem com este vídeo e queiram receber uma mensagem clara, direta e objetiva para as suas vidas e para os seus corações no mês de agosto de 2025. Ok, eu penso que já estão baralhadas. Vou fazer um corte. Fazer um leque. Tirar 3 cartas. Vou tirar aqui mais uma para... Vou tirar mais uma porque é vaso. Ok. Muito bem. Para os primeiros 10 dias do mês de agosto, temos a runa Berkana ou Berkano. É uma runa que nos fala da mãe, fala-nos de novos inícios, do que é feminino, da abundância e do nascimento. É uma carta que, pela sua natureza, tem a ver com a carta da Imperatriz no tarot, e a pedra que lhe está associada é a pedra da Lua. E o signo que lhe está associado é a Virgem. Não deixa de ser interessante porque este mês de agosto iremos ter uma lua nova em Virgem. Vamos ver o que é que nos diz aqui a minha cábula para a runa Berkano. Fala-nos de fertilidade, de nascimento, de crescimento emocional, como eu disse, da mãe, da energia maternal, da energia nutridora. É uma carta que tem a ver com a Imperatriz, tem a ver com nutrição a todos os níveis, ao nível físico, mas também ao nível emocional. Tem a ver com renovação e cura e com a proteção do lar. Para os segundos 10 dias do mês, temos a carta, a runa, peço desculpa, Turissaz. Turissaz fala-nos de mudanças, é um catalista masculino e fala-nos de proteção contra forças negativas, do conflito necessário para o crescimento, da energia destrutiva, mas também regeneradora, e de um despertar espiritual. Não deixa de estar de acordo com o tarot, porque para os últimos 10 dias, os últimos 11 dias do mês de agosto, teremos a carta do julgamento, que é um despertar muitas das vezes espiritual. E ele começa já nestes segundos 10 dias do mês de agosto. E é também, apesar de tudo, um aviso para agir com cautela. Esta runa às vezes aponta-nos para
termos cuidado com atividades físicas muito radicais, porque pode haver algum tipo de acidente, pequeno acidente, termos cuidado com essas atividades para não haver nada de grave. É uma carta que tem a ver com o Imperador, não deixa de ser interessante ter saído a Imperatriz e ter saído o Imperador. O cristal que está associado é a Safira e tem a ver com o elemento fogo e com o planeta Marte. Para o final do mês de agosto, para os últimos 11 dias de agosto, saiu a runa em branco, a runa de Odin, Weird, que fala-nos de infinito, que nos fala de equilíbrio divino e de insights, fala-nos de todas essas coisas. Fala-nos de avançar no desconhecido e aceitar o mistério da vida. E eu deitei mais uma carta para, digamos, complementar a leitura e saiu Eivase. Saiu a Eivase, que nos fala da força interna, daquilo que é sagrado, fala-nos da resiliência espiritual, da conexão entre mundos, o que não deixa de ser adequado com a runa em branco, com a runa do infinito, a conexão entre mundos, a proteção invisível, fala-nos muitas das vezes de mortes simbólicas e de renascimento e da persistência diante de obstáculos, é o que a Eivase nos aponta. E, portanto, temos aqui para o mês de agosto as energias, foram estas as energias para o próximo mês. Espero que tenham gostado da leitura, que ela vos possa ser útil e agradável, que vos possa servir de farol para vocês avançarem no próximo mês de forma mais prevenida e mais bem disposta, porque não? Agora aproveito para agradecer todas as interações com o canal, nomeadamente as visualizações, os gostos, os comentários, as partilhas. Convido-vos desde já, porque preciso de crescer enquanto canal, a deixarem um gosto neste vídeo para eu poder alcançar mais pessoas e também a partilharem este vídeo com pessoas da vossa família ou dos vossos relacionamentos, dos vossos contactos, amigos, amigas que vocês considerem que se poderiam beneficiar com este tipo de leituras, que poderiam gostar deste tipo de leituras. Partilhem o vídeo, deixem o vosso comentário. É sempre um prazer vir aqui fazer estas leituras, mas eu não estou aqui a passeio e por isso tenho que pedir para fazer crescer o canal. Sendo assim, despeço-me, desejando a todos um excelente mês. Despeço-me até ao meu próximo vídeo. Até lá!